Um mercado milionário e divertido está na mira das empresas brasileiras, o dos jogos eletrônicos. Os games Made in Brasil são o assunto de hoje da coluna Connect com Ernesto Palha. Quer dizer que você ainda acha que reunião de família é um troço chato? Tente outra vez. Sérgio, você que saca. Vai, você que saca, Sérgio. Tio Sérgio, por favor. Bengala na mão, controle na outra e 6 décadas de vida digital muito bem vividas. Sérgio, você começou a jogar videogame com que joguinho? Você lembra? Qual foi o primeiro que você... Pac-Man. Pac-Man. Isso. O Atari era a sensação, né? Devido a um cartucho, né? Aquela coisa toda. Diante da tela de 50 polegadas, cabe a família inteira e mais uma penca de primos e vizinhos. Jogo quando eles deixam, né? Quando eles deixam, né? Tem que esperar eles irem dormir, abaixa o volume, que se eles acordarem com o barulho, vem correndo, deixa eu jogar também, né? No acervo da família Bastos Wagner, só não tem jogo Made in Brasil. E não é porque eles não gostem. A gente sente falta de personagem brasileiro, de cenários brasileiros que não tem, quase não existem. Mas esse jogo pode mudar. Já tem 50 produtoras de videogames país afora. A gente tem começado a produzir para consoles menores, é aí que o Brasil se concentra. Jogos menores para computadores, jogos para celulares, certamente, e jogos para consoles portáteis. Freak é um brasileiro de nome americanizado e quer ir fundo no mercado mundial de jogos. Ele nasceu da imaginação desta jovem empresa, incubada dentro da Universidade de São Paulo. A história é simples. Um diabinho simpático encontra um tridente sagrado e resolve que vai morar no céu. No disputado mundo dos games, atingir o paraíso pode não ser tão simples. A gente desenvolve e a gente precisa de uma publicadora para lançar os jogos. E aí a gente apresenta isso em feiras internacionais para ver se algum se interessa em lançar o nosso jogo. Que numa analogia ao mercado fonográfico seria a gravadora. Então, e nós seríamos a banda, né, que está tentando levar um CD para o consumidor final, mas não é a própria banda que vai levar esse produto, né? Ele vai ter um intermediário. Os grandes intermediários do mundo dos games são estrangeiros. Não há uma empresa nacional de porte que lance títulos verde e amarelos. É ruim por um lado, mas tem uma consequência interessante. Assim, a mão de obra brasileira começa a ganhar espaço fora do país. Parte disso se deve ao preço. Produzir um jogo aqui custa menos da metade do que nos Estados Unidos ou no Japão. O Brasil compete hoje, em termos de custo, com, por exemplo, a Índia. Nós custamos um pouco mais caro que a Índia e com o leste europeu. Mas o Brasil tem uma vantagem em proximidade cultural. E entrar nesse mundo cheio de cifrões já virou questão oficial. O governo brasileiro resolveu apertar uns botões e o Ministério da Educação quer turbinar 10 projetos de games educativos com bônus de até R$140 mil. Te vejo depois, campeão. Quem diria? Houve época em que as pessoas ficavam fascinadas por esses 2 risquinhos na tela, jogando a mancha de lá para cá, feito uma bolinha. Este era o telejogo, o primeiro videogame fabricado por aqui na distante década de 70. Era a versão brasileira do Pong, feito pela Atari nos Estados Unidos. Pois hoje, os gráficos são tão sofisticados, tão perfeitos, que é possível identificar até pessoas de verdade dentro dos jogos. Para competir nesse mercado milionário, é preciso ainda mais áudio de cinema e uma boa jogabilidade, que é um conceito da indústria que mede a facilidade do uso. Tanta sofisticação, é claro, depende de mão de obra de primeira, de nível superior. Para isso, já existem 6 cursos superiores de criação de videogames. Esta faculdade, que vai abrir filial em Brasília, já oferece o curso de jogos digitais em São Paulo. Filmamos o primeiro dia desta turma. O assunto? Roteiro. O meu personagem, ele vai andar
por quais cenários o meu personagem ele vai falar com quem e de que maneira. Encontramos o pessoal do terceiro semestre no laboratório de informática. Olhos grudados nas telas coloridas pelos jogos que eles mesmos criaram. Marcos Vinícius inventou o Bubble Cave. O desafio é guiar a bolha de ar pela caverna sem que ela estoure. Joguinho simples, com público-alvo bem definido. Que é um jogo para aquele que não tem o hábito de ficar jogando, apenas como um passatempo de vez em quando, ou tá na fila do ônibus, alguma coisa, por isso esse tipo de jogo é legal para celular ou outro portátil. Boa jogada! Os games para celulares ocupam uma fatia cada vez maior na receita das empresas de telefonia. Os joguinhos custam de R$2 a R$10. Desse valor, até 60% ficam com a empresa que desenvolveu o programa. Pode parecer muito, mas o dinheiro sempre é dividido por uma equipe grande. No mundo dos games, ninguém trabalha sozinho. Para fazer sozinho dá muito trabalho e quando eu terminar o trabalho, acho que já está até ultrapassado já o jogo, tanto que demora. Ouviu bem? Fazer game dá trabalho. E aprender ainda mais. O alerta é dos próprios alunos. Se alguém que de repente quiser seguir essa área, tenha em mente que não vai parar mais de estudar.